eu sou a Letícia Greco e estou de volta para mais uma gravação do Resumo Virtual. Dessa vez nós vamos comentar os principais acontecimentos do mês de setembro, então acompanhe. Antes de começar a gravar, vou mandar beijos e abraços para o pessoal que deixou nos comentários do vídeo as cidades. Então beijos para o Natan, para a Vanessa de São Paulo capital, para o Adriano de Maringá, Jéssica do Maranhão, Andresa de Zé Doca Maranhão, Rafael Caraguatatuba, Nájila do Ceará, Guilherme de Montes Claros, Minas Gerais, Sandra de Mairiporã, São Paulo. A Sandra falou que adora o canal, obrigada. Terezinha do Acre, olha, temos uma menina do Acre. Girlane de Chapada do Norte, Minas Gerais, Andréia de Tupã, São Paulo, Ana Beatriz de Comodoro, Mato Grosso e o Ademir de São Paulo, Campo de Marte. Então, muito obrigada para vocês. Também vou aproveitar hoje para agradecer o concurseiro Jape, concurseiro japonês, que ele me pediu uma prova, essa prova que eu gravei de atualidades da Câmara de Valinhos no começo do mês. Ele pediu para eu mandar para ele a prova e o gabarito, eu mandei. Eu falei, tem como você divulgar o meu canal? Ele foi no Instagram dele, que é o concurseiro Jape, divulgou, fez uma ótima divulgação, muito obrigada. E me pediu se eu não podia divulgar, então, o canal dele, que ele está começando um canal no YouTube. Ele presta concurso para o TJ, então aí fica a dica para vocês, dar algumas dicas de concurso também, concurseiro Jape. E foi muito legal essa divulgação dele, porque depois que ele divulgou, vieram algumas pessoas me seguir. O meu Instagram, ele é pessoal, eu não uso para divulgar concurso, ele é bem pessoal mesmo, mas tá aberto aí se vocês quiserem seguir, é o Letícia DFG. Eu já tenho, né, inclusive esse contato mais próximo com algumas pessoas, né, que vieram me seguir no Face, deixaram mensagem. Eu acho isso bem legal, até como um feedback do que a gente tá fazendo, né, se tá bom, se não tá. Os comentários que eu tenho recebido nos vídeos do canal são bastante positivos, eu acho bem legal. Mas eu acho que se vocês tiverem alguma crítica no sentido de, olha, acho que dá pra melhorar isso, dá pra melhorar crítico, também são críticas bem-vindas. Então, muito obrigada a todos vocês. Vou mandar um beijo também para o pessoal que está fazendo o pacote de correção de redação comigo também. Agora vai ter uma prova da PM de São Paulo em dezembro, então vieram algumas pessoas me procurar. E aí essas pessoas já foram uma falando para outra e essas pessoas já vieram também. Então tá bem legal, a gente está fazendo um trabalho bastante legal, trabalhando com temas bem atuais, essa questão do transgênero, dentre outras. E então é isso, mandar um beijo aí pro pessoal. Inclusive eu já tenho alguns alunos que todos conheceram esse pacote de redação através do canal, e aí vai no boca a boca. Inclusive tem o Osley, que ele já tá no terceiro pacote. Ele já fez 2 pacotes de 10 redações. Ele já escreveu mais de 20 redações. E ele evoluiu bastante desde quando ele começou até agora. E ele falou assim, eu não quero parar de escrever, porque eu preciso treinar para o concurso. Ele está estudando assim, o que ele está fazendo é correto, estudando a longo prazo, né? Nunca parando de estudar. E eu falei para ele, eu acho que agora que a gente já está no terceiro pacote, você pode dar uma espaçada na redação. Não precisa escrever toda semana, que ele escrevia uma vez por semana. Pode dar uma espaçada. E aí você se dedica às outras matérias também, então tá funcionando. Porque escrever, tem muita gente que fala, não sei escrever bem, escrever é um dom. Claro, é um dom. Eu acho que tudo na vida a gente tem uma tendência para alguma coisa, a gente tem um dom. Mas, além do dom, também existe técnica. E essa técnica a gente consegue com treinamento. Escrever é nada além disso. Né? Igual a pessoa que sabe desenhar. Eu não sei desenhar nada, mas se eu fosse fazer um curso de desenho, eu ia desenhar. Claro que eu não vou ser tão boa quanto um desenhista profissional que já tem esse dom. Algumas pessoas que têm a habilidade, que aprendem sozinhas, né? Mas você consegue ir treinando, né? Então, escrever bem é a mesma coisa. Para isso que a gente tem a faculdade de jornalismo, né? A gente também aprende técnicas para escrever. Então, quem se interessar também pode mandar um e-mail, leticiadfg@gmail.com. Todos são bem-vindos também para conhecer. Vamos começar então o nosso vídeo de setembro, começando com a questão. Leia o texto e assinale a alternativa correta.
Pelo menos 59 pessoas morreram e mais de 500 ficaram feridas após um homem atirar do 32º andar do Mandalay Bay, um famoso cassino resort de Estados Unidos, contra uma multidão em um festival de música na noite deste domingo. A ação já é considerada o maior ataque a tiros da história dos Estados Unidos. G1, dia 2/10 de 2017, em qual cidade dos Estados Unidos aconteceu o ataque? Atlanta, Washington, Las Vegas, Los Angeles ou Nova York? Embora essa questão seja do mês de outubro, já do comecinho de outubro, esse festival aí ele durou 3 dias, começou em setembro, então eu já quis trazer nesse vídeo de setembro pra gente fechar esse assunto e no vídeo de outubro ter outros assuntos, como é um mês mais longo, tem 31 dias, falei, de repente vai ter mais coisa pra gente colocar e realmente tá aí acontecendo vários assuntos. Então, eu já deixei essa questão aí para o mês de setembro, certo? Então, responda. Tá bem fácil essa questão, porque tá uma coisa bem atual. Aconteceu isso há cerca de 20 dias. E aí, você já vê a resposta. Vamos, então, para as notícias. Juro básico recua para 8,25% ao ano na 8ª queda seguida, menor nível em 4 anos. Conselho de Segurança da ONU impõe novas sanções à Coreia do Norte por unanimidade. Juiz federal do Distrito Federal libera tratamento para cura gay e diz que homossexualidade é doença. Ministério confirma a revogação do decreto que extinguia a renca. Supremo permite promoção de crença no ensino religioso em escolas públicas. Estados Unidos reduzem diplomatas na Embaixada de Cuba e suspendem emissão de vistos após ataques sônicos. Maior ataque a tiros da história dos Estados Unidos mata 59 e deixa mais de 500 feridos em Las Vegas. Furacões e terremotos pelo mundo. Bom, falei, tá bem extenso o vídeo de hoje, eu vou tentar ser o mais breve possível, às vezes eu me estendo muito, acaba ficando uma coisa meio prolixa, isso eu acho que é um mal do professor, mas eu tentar ser mais breve possível. Então, na primeira questão, primeira notícia, juro básico recua para 8,25% ao ano na 8ª queda seguida, menor nível em 4 anos. Em comunicado, a autoridade monetária indica que juros continuarão caindo e que poderão chegar a 7,25% ao final deste ano, como já prevê o mercado financeiro. Próximo slide, então, é a evolução da taxa básica de juros, chamada Selic. Ela começa aí em 2012 em 7,25%, aí vai para 7,5%, 10%, 11%, 14,25%, atinge o ápice, né, em 2015, depois 13%, 10,25%, 8,25%. Bom, parênteses aqui. Por que eu trouxe essa questão de economia? Às vezes pode parecer uma coisa, será que cai? Cai. Vários concursos que eu prestei da VUNESP cobraram esse tema. Quem também estuda para concurso de banco, nossa, isso tem que ser aprofundado, estudar mais ainda, né? Eu não sou expert em economia, muito pelo contrário. Eu, com essa questão de economia, dados, matemática, números, eu já falei várias vezes que eu tenho uma certa dificuldade, mas eu já estudei isso porque eu prestei o concurso do banco. Não sei se eu comentei naquele vídeo de apresentação do canal, mas eu já passei 2 vezes no concurso do banco. Um no Banco do Brasil, eu passei em 2007, fui chamada em 2010, mas aí eu não fui. E agora eu passei em 2014, nessa maratona que eu estava estudando para os concursos, que foi o ano que eu passei em vários concursos. E aí eu passei para a Caixa, mas eu não fui chamada porque era um concurso de cadastro reserva. Mesmo se eu for chamada agora, que eu não sei se vai acontecer, eu já não tenho interesse. Mas enfim, contando para vocês, porque quando eu estava estudando para esse concurso do banco, que foi em 2014, eu peguei para estudar. E onde que eu estudei? Vídeo do YouTube. Não paguei um material, foi tudo no vídeo do YouTube. E deu para se virar bem nas questões da prova. Assim, eu passei, não fiquei nos primeiros lugares, porque eu não tinha conhecimento suficiente para isso. Até porque eu estudei coisa de 2 semanas. Mas deu para entender legal. Então, essa questão da taxa Selic é que a gente tem que entender. Para quem está prestando um concurso mais geral, mais amplo, assim, ensino médio, vai prestar uma VUNESP, eles não vão cobrar muito específico. Então, o que a gente tem que entender? Olhando aí na coluna da direita, a taxa Selic é a taxa básica de juros na economia. Quem estipula essa taxa é o Copom, Comitê da Política Monetária. E a gente tem que entender que ela está relacionada à inflação. Por quê? Por que caiu essa taxa Selic? Porque caiu a inflação. E quem controla a inflação é o Conselho Monetário Nacional, esse CMN. Então, o que acontece, né? Na verdade, assim, o governo determina que a inflação tem que estar em 4,5%. É a meta. Pode estar 2 para cima ou 2
para baixo. Ok, se a inflação começa a sair muito do controle, começa a aumentar muito, o que foi que aconteceu nesses últimos anos? A taxa básica da economia, que é essa taxa Selic, ela aumenta. Por quê? Porque é uma forma de controlar o consumo para a inflação baixar. Então, sobe a taxa básica de juros da economia, as pessoas diminuem, param um pouco de consumir e aí a inflação cai. Então, é uma forma de controlar a inflação. A inflação agora ela está mais controlada, então a taxa básica de juros baixou. Só que uma perda com isso é a da poupança, porque quanto menor essa taxa, então a poupança rende menos. Então, já até entrou um novo valor aí da poupança. Quem tem dinheiro aplicado na poupança sabe disso, que agora a poupança está rendendo um pouco menos. Não vou entrar mais nesse assunto, porque, como eu disse, é muito específico. Eu não sou especialista, não sou capaz de opinar, né, digamos. Então, vamos nos restringir aqui ao básico, mas o que a gente tem que saber é que é uma tendência, né, dos especialistas dizendo que a economia está voltando aos trilhos, está voltando à normalidade, digamos. Então, eu acho que isso a gente tem que saber, porque pode aparecer em prova? Pode. Então, a gente tem que ficar atento aí a essa questão. Agora, a próxima questão. O Conselho de Segurança da ONU impõe novas sanções à Coreia do Norte por unanimidade. Sanções estabelecem proibição das exportações de produtos têxteis do país e limitam importações de petróleo. Estados Unidos atenuaram o pedido de resoluções mais rígidas para garantir apoio de China e Rússia. Inclusive, nessa prova que eu corrigi agora do comecinho de outubro, já havia uma questão dessa, né, perguntando justamente dessas sanções à Coreia do Norte, o porquê, né? E a resposta é por conta dos testes nucleares que a Coreia do Norte vem realizando. Então, já caiu, já apareceu numa prova da VUNESP, prova foi feita no começo do mês, pode aparecer de novo. Então, para a gente entender um pouco melhor, no slide. O Conselho de Segurança das Organizações das Nações Unidas impôs por unanimidade novas sanções contra a Coreia do Norte nesta segunda-feira, 11, devido ao sexto e mais poderoso teste nuclear do país em 3 de setembro, estabelecendo a proibição das exportações de produtos têxteis do país e limitando as importações de petróleo. Passando então no próximo slide, uma foto aí a gente vê cientistas norte-coreanos são vistos ao lado de Kim Jong-un. Kim Jong-un, quem que é? É esse doido aí de óculos aí no meio da foto, em foto divulgada no dia 3 de setembro, né? E ele que é o ditador aí da Coreia do Norte e que bate de frente com os Estados Unidos e aparentemente não tem medo dos Estados Unidos, né? Até os Estados Unidos tomar alguma atitude efetiva, né? Porque por enquanto essas sanções de proibir importação, exportação, tudo bem, mas a hora que tomar uma atitude mais radical, né, jogar uma bomba lá, aí que a gente vai ver o que vai acontecer e vai ver quem é que tem mais força. Agora, o que eu quis trazer dessa questão aqui mais uma vez, o Conselho de Segurança da ONU. Eu já tinha falado em algum vídeo, mas eu vou falar de novo. Quem são os países membros do Conselho de Segurança da ONU? São 5 países, a gente tem que entender, são 5 países permanentes e 10 que se revezam no poder. Então, esses permanentes são Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China. E os 10 não permanentes que se revezam no poder são eleitos por essa Assembleia Geral a cada 2 anos. E qual que é a importância desse Conselho de Segurança? A importância é que eles têm o poder de decisão. O que o Conselho de Segurança decide, todos os países que fazem parte da Organização das Nações Unidas, da ONU, são obrigados a acatar. Ou seja, é um poder muito amplo. Então, veja o poder desses 5 países do Conselho de Segurança, que são esses países permanentes, o poder que eles têm. Então, em relação a esse fato, foi uma decisão unânime, então, dos 15 países que compõem o Conselho de Segurança. E a Coreia do Norte, então, emite uma nota dizendo: as medidas que adotarão os Estados Unidos, no caso, vão causar a eles o maior dos sofrimentos e dores de toda a sua história. Ou seja, eles não abaixam a cabeça, eles não falam, ok, vamos parar com os testes nucleares. O recado nós vamos continuar e aí
se vocês quiserem tomar uma atitude mais drástica, nós também vamos tomar e vamos ver quem é que pode mais. Então, a Coreia do Norte aí, esse Kim Jong-un, batendo de frente, então, com os Estados Unidos. Então, temos que saber que tudo isso por conta dos testes nucleares e vamos ver daqui para frente o que vai acontecer. Próxima notícia. Juiz federal do Distrito Federal libera tratamento para cura gay e diz que homossexualidade é doença. A ação popular questionava a resolução do Conselho Federal de Psicologia que proibia tratamentos de reorientação sexual. Desde 1990, a OMS deixou de considerar homossexualidade doença. Homofobia não é considerada crime. Bom, trouxe essa notícia porque ela foi amplamente divulgada, muito polêmica, e eu acho que talvez ela possa não aparecer numa prova do tipo objetiva, né? Você marcar ali A, B, C, D, enfim. Mas, para um tema de redação, eu acho muito forte, porque como eu já disse em outros vídeos, parece que a gente está vendo aí um movimento no Brasil e no mundo de uma coisa assim, de voltar no tempo, né? Tá vendo uma regressão, digamos, né? Não é essa palavra, não me vem a palavra agora, mas é, né, um retrocesso. É isso, um retrocesso. A gente tá vendo muito isso, então, e eu acho que a gente tem que trazer todas essas questões, porque pode aparecer alguma coisa. Para entender o que aconteceu. A Justiça Federal do Distrito Federal liberou psicólogos a tratarem gays e lésbicas como doentes, podendo fazer terapias de reversão sexual sem sofrerem qualquer tipo de censura por parte dos conselhos de classe. A decisão é liminar e acata parcialmente pedido de uma ação popular. O órgão disse que vai recorrer. Então, ou seja, você tratar gays, o psicólogo tratar os gays como doente, tentar fazer essa reversão sexual, isso é proibido desde 1999 e desde 1990 a Organização Mundial da Saúde não trata a homossexualidade como doença. Então chega em 2017 um juiz dizendo que, olha, psicólogo, se você quiser fazer esse tratamento, tudo bem, não tem problema, apesar de já estar proibido há quase 30 anos. Então, veja aí o tamanho do retrocesso, né? Então, essa decisão atende um grupo de psicólogos que defende o uso de terapia de reversão sexual. O Conselho Federal de Psicologia lembra que desde 1990 a homossexualidade não é mais uma patologia e que esse tipo de terapia não tem comprovação científica e isso, como consequência, pode fomentar ações de mais preconceito, mais homofobia, mais violência. Então, eles se mostraram muito preocupados por causa disso. Porque o Brasil é um país pacífico, do jeito que todo mundo pensa? Não é. Então, isso é uma questão que pode alimentar ainda mais essas questões, né? E aí, eu deixei como sugestão esse filme, porque eu estava lendo essa notícia e eu me lembrei desse filme, O Jogo da Imitação. Vocês podem ver aí o cartaz. Quando eu assisti já faz alguns meses, ele estava na Netflix, não sei se está ainda, mas é de 2014 esse filme e vale muito a pena assistir. Bom, a história desse filme, na verdade, o foco não é muito a homossexualidade, mas sim contar a história do Alan Turing, que é esse matemático britânico, mas acaba pegando um pouco nisso, eu acho que faz a gente pensar bastante nessa questão, né? Na verdade, ele, com 27 anos, em plena Segunda Guerra Mundial, ele é chamado pelo serviço secreto do Reino Unido para tentar inventar uma máquina que conseguisse descobrir as criptografias da Alemanha, que a Alemanha mandava umas mensagens, entre eles todas criptografadas. Elas tinham uma máquina que chamava Enigma. Então, os ingleses queriam descobrir o que eram essas mensagens para vencer a guerra, vencer os alemães e vencer a guerra. E ele foi fundamental para descobrir isso, e até o início aí dos computadores, que ele ajuda a fazer. E ele era homossexual. E depois, no final do filme, vai mostrar, depois que a guerra acabou, tudo, ele é obrigado a passar por
um tratamento lá que no filme eles chamam de castração química. Eu acho que o nome é esse mesmo, porque eu fui pesquisar e realmente o que eu achei era esse nome, ou seja, é horrível, né? E o final é que eu posso contar, não vou estragar o filme não se propõe a revelar isso, porque isso está em registro, ele acaba se matando. Então, eu acho que é uma coisa muito séria e muito a se pensar. Fica a dica aí desse filme, então, para quem quiser assistir, um filme muito legal. E então, no próximo slide, eu trouxe uma foto aí, Fernanda Gentil, que ficou famosa, né? Tentando me curar dessa doença, mas tá difícil. Então, realmente, eu vejo tudo isso como um retrocesso. Eu acho que a gente tem que avançar. Conseguiu avançar tanto e chega um ponto que volta para trás, né? Em vez da gente sempre estar caminhando para frente. Próxima notícia. Ministério confirma a revogação do decreto que extinguia a renca. A extinção da renca foi alvo de críticas de ambientalistas, artistas e de outros setores da sociedade. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a revogação será publicada no Diário Oficial desta terça. Já foi publicada, foi realmente extinta a renca. Eu acho isso muito importante, acho que tem muita chance de aparecer. Essa questão ambiental está sempre muito em alta e sempre aparece em concurso. Então, essa questão da renca, nossa, se a VUNESP cobra uma questão da renca, vai um monte de desavisado falar o que é renca. Eu nunca ouvi falar dessa palavra, renca. Então, você que está assistindo o meu vídeo, que está assistindo o canal Resumo Virtual, você vai saber o que é a renca e o que é essa questão relacionada à renca. Vamos ler o comecinho da notícia. O Ministério de Minas e Energia confirmou na noite desta segunda-feira a revogação do decreto que extinguia a Reserva Nacional do Cobre Associados, renca. Então, o que é a renca? É uma reserva, chama Reserva Nacional do Cobre e Associados. A área com mais de 4 milhões de hectares fica entre os estados do Amapá e do Pará e tem um tamanho equivalente ao da Dinamarca. No próximo slide aí a gente pode ver, ó, então, qual que é o tamanho da renca. Olha, é realmente enorme. Então, tudo isso é uma reserva de cobre e associados. Não tem só cobre, como tem também ouro, ferro e manganês. Então, por que tá essa polêmica, né? Porque é um lugar reservado, que não podia ter exploração aí privada desses minérios. E é claro que vários grupos desse setor estavam pedindo para explorar essa área, né? Então eu coloco aí pedidos de exploração, inclusive em áreas indígenas. E o Michel Temer, por decreto, autoriza essa exploração, a revogação desse decreto que cria essa reserva em 1984. E ambientalistas, indígenas e artistas engajados, todos foram contrários a essa decisão. Então, o governo volta atrás. Primeiro, Michel Temer tinha baixado um decreto, acho que no dia 1º de setembro, para pensar sobre isso por 120 dias, mas depois ele já voltou atrás e revogou mesmo. Então, com a revogação desse decreto, volta a vigorar o decreto de 1984 que cria essa renca. Então, uma reserva que proíbe a exploração privada desses minérios. O que o governo diz? Que o país precisa crescer e gerar empregos, atrair investimentos para o setor mineral, inclusive para explorar o potencial econômico da região, né? Então, ficou muito polêmico isso, né? Porque de um lado ambientalistas e de outro governo e que pessoas que já estão visando um lucro nessa região e o governo falando que isso vai gerar economia. Mas aí a gente tem que pensar, economia a que custo? Né? Porque tudo tem um custo. Então, depois o governo diz, serão feitos estudos técnicos e consultas públicas no futuro para saber o que a população pensa dessa área. Você que está estudando tem que saber, então, dessa questão da renca, a polêmica envolvida e qual foi o final dessa história. Então, foi que revogou e, por enquanto, vai ficar como área, então, protegida, a reserva. Agora, para o concurso é isso que a gente tem que saber. Agora, o que a gente tem que pensar, que eu até vi a reportagem,
e um representante lá da WWF falou o governo, ele simplesmente não pode abandonar a área. Não é porque está lá a reserva que ele pode abandonar. Ele tem que continuar cuidando para que essa exploração não seja feita de maneira ilegal, né? Porque o decreto legalizava a exploração, mas de forma ilegal, se não tiver a fiscalização, vai acontecer, né? Que provavelmente já acontece e continuará acontecendo. Então, os ambientalistas falam, não basta só revogar esse decreto, que foi o que ele fez, mas aí tem que cuidar dessa área, fiscalizar para realmente ser uma área de reserva, né? E não ser explorada. Próxima notícia. Supremo permite promoção de crenças no ensino religioso em escolas públicas. 6 ministros votaram para educador ter liberdade de pregar a fé e 5 votaram para impedir professor de promover crenças. Com decisão, todos os modelos de ensino continuaram permitidos. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira permitir que professores de ensino religioso em escolas públicas promovam suas crenças em sala de aula. No julgamento, favoráveis à possibilidade do modelo confessional. Nesta modalidade, os professores lecionam como representantes de uma religião com liberdade para influenciar os alunos. Achei importante trazer essa questão, mais uma vez, porque falando de religião e tem toda uma questão do nosso Estado ser laico. O que é o Estado laico? É o que separa a religião de política, religião do Estado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, permite-se os cultos religiosos, independente da política, mas a gente sabe que não é bem assim, sempre tem uma interferência. Então, por essa decisão do Supremo Tribunal Federal, as escolas públicas podem ter aulas de religiões específicas, mas deve ser a opção do aluno assistir essas aulas ou não. Os ministros contrários a essa decisão, qual foi a opinião deles, né? Eles disseram justamente essa questão do Estado laico. O Estado é laico, então a religião ela deve ser restrita nas casas, nos próprios cultos ou nas escolas particulares. Tem escolas particulares religiosas, né? O salesiano, o adventista, enfim. E aí cada pai que quer que o seu filho seja ensinado daquela maneira, coloca naquela escola. Mas a escola pública, que é uma escola de todos, então deveria seguir essa Constituição. Esse é o argumento dos ministros contrários a medidas. Deu empate, quem desempatou foi a presidente da STF, a ministra Carmen Lúcia, que então defendeu esse modelo confessional, que os professores podem dar aulas de uma religião e o aluno assiste, então, se quiser. A grande questão aqui é a seguinte: qual religião o professor vai ensinar? A minha? A sua? A dele? A da maioria? Essa que é a questão, que é a grande questão, né? Porque nós temos milhares de religiões no Brasil, religiões que vieram, trazem outras influências, por conta da nossa miscigenação, da característica do povo brasileiro mesmo, de ter essa mistura, né? Chegou a católica aqui como imposição, mas depois foram chegando outras e veio religiões da África. Então, assim, o que vai ser ensinado na escola, né? Isso eu acho um pouco complicado, porque eu sou de uma religião, o outro de outra, aí o professor vai dar uma determinada, né? O aluno não é obrigado a assistir, mas... E aí fica aquela questão, mas e a minha religião, né? Não vai ser ensinada? Então, eu acho isso uma questão muito complicada, mas eu quis trazer porque foi decidido. Então, se de repente aparecer alguma coisa, aconteceu isso? Sim, aconteceu. O STF decidiu por isso. Próxima questão. Estados Unidos reduzem diplomatas da Embaixada de Cuba e suspendem emissão de vistos após ataques sônicos. A ordem anunciada pelo Departamento de Estado contempla também a suspensão da emissão de vistos na embaixada em Cuba de maneira indefinida. Próximo slide, então, a gente vê a embaixada dos Estados Unidos em Cuba, em Havana. E aí é mais um capítulo do estremecimento das relações diplomáticas entre Estados Unidos e Cuba. Dois países que ficaram sem relação nenhuma
por mais de 50 anos e que voltaram com essa relação em 2015 no governo Barack Obama e da parte de Cuba já o irmão do Fidel Castro, né, Raul Castro. Então, no governo Barack Obama, decide-se reabrir as embaixadas dos Estados Unidos em Cuba, que foi um grande avanço, né, depois de 50 anos, mas o Donald Trump, a gente já sabe que ele é contrário e ele, desde a campanha dele, disse que ia rever essa reaproximação. Então, o que acontece agora em 2017? Acontece que surgem notícias de diplomatas e familiares que teriam passado mal, tontura, dor de cabeça, náusea, enquanto estiveram ou em hotéis de Havana ou nas residências oficiais. Então, os Estados Unidos mandam agentes do FBI para investigar lá em Cuba o que está acontecendo e teriam sido ataques, mas ataques de origem desconhecida. O FBI não conseguiu descobrir nada. Ou seja, a gente já começa a levantar mais uma hipótese. Será que está acontecendo alguma coisa mesmo? Ou é uma forma de estremecer essa relação, que já não é uma relação forte, né, e concreta. Então, eu coloco aí do lado direito isso que eu acabei de falar. E o que acontece após essa questão vir à tona? Os funcionários de serviços não essenciais voltam aos Estados Unidos e a embaixada suspende a emissão de visto. Eu coloco Rússia por trás dos ataques porque chega-se a pensar que até mesmo se houve algum ataque desse tipo para os diplomatas passarem mal e os familiares, que poderia ser a Rússia, que sempre nessa questão foi aliada de Cuba por a Rússia ter feito parte da União Soviética, que era socialista juntamente com Cuba. De a Rússia estar por trás disso para desestabilizar essa relação, né? Então é aquela história, né? É o marido, a mulher e a amante que tá ali tentando fazer umas coisinhas quando o marido e a mulher não estão muito bem para separar o que já não tá bom, né? Então, assim, teorias da conspiração, né? A gente não sabe realmente o que tá acontecendo. Parece uma história de filme, de ação, né? Mas é real, é verdadeiro. E realmente, com Donald Trump no poder aí por esses próximos 4 anos ou 8, né? A gente não sabe. É muito provável que essa relação aí com Cuba fique do jeito que tá ou estremeça ainda mais. Fortalecer é muito difícil. Então, tem que saber essa questão de Cuba e Estados Unidos, porque realmente vai aparecer em alguma questão de concurso. Próxima, maior ataque a tiros da história dos Estados Unidos, mata 59 e deixa mais de 500 feridos em Las Vegas. Homem atirou do 32º andar do resort Mandalay Bay contra a multidão que participava do festival de música country. O Estado Islâmico reivindicou o ataque a tiros, que já é o mais letal da história dos Estados Unidos. Mas não tem nada a ver o Estado Islâmico, né? Chegou a se pensar que era o Estado Islâmico, eles já se aproveitaram da situação para falar fomos nós, mas era um caso desse senhor aí de 64 anos que foi encontrado morto, se suicidou depois, e ninguém sabe o que passou pela cabeça dele. Bom, então aí um resuminho dessa história. Passando rapidinho, porque eu acho que isso já foi amplamente divulgado. A gente tem aí uns slides mostrando como é que foi. Então tem esse hotel de 43 andares. Ele estava no 32º e começou a atirar na multidão que estava ali embaixo. No outro slide, esse é o atirador. E havia 23 armas no quarto do hotel. Então, antes desse ataque, o que tinha sido o maior desde então era aquele na Boate Pulse em Orlando, que inclusive foi o ano passado. Em um dos meus primeiros vídeos para o canal eu falei desse ataque, mas agora já superou. Foi esse aqui de Las Vegas, inclusive a resposta da nossa questão, né? Que então aconteceu em Las Vegas. E aí, essa questão suscita mais uma vez aquilo que eu já tinha comentado no vídeo de Orlando, que é a questão das armas nos Estados Unidos.
É muito fácil comprar uma arma nos Estados Unidos. E os congressistas eles não conseguem aprovar uma lei que dificulte a compra de armas. Mesmo com todos esses ataques suicidas que acontecem, mesmo com aqueles casos dos atiradores que atiram nas escolas, nas universidades, quantos e quantos casos existem desse nos Estados Unidos, alguns motivados por bullying. Inclusive, essa semana aconteceu aqui no Brasil. Ninguém esperava, né, que fosse acontecer, com aquele aluno de 14 anos que matou alguns colegas. Porque a gente sempre ouve falar isso nos Estados Unidos, até por conta dessa facilidade que os americanos têm para comprar armas. Então, assim, e eles não conseguem aprovar leis, porque existe um lobby lá dos congressistas, fabricantes relacionados a essa indústria armamentista e que financia a campanha. Então, eles não conseguem aprovar essas leis. E vai ser muito difícil continuar barrando essas pessoas, porque acontece bastante nos Estados Unidos, enquanto não houver uma lei nesse sentido de restringir essa facilidade da compra de armas. E aí no Brasil, né, ainda tem algumas pessoas que defendem essa questão do armamento da população, né? Você já imagina se a gente já tem uma violência aqui sem possuir, né, a questão aí das armas. Imagina se isso for muito fácil, né? Então, pensar nessa questão aí do armamento da população. E no próximo slide, só para resumir, porque esse vídeo já tá grande, vai ficar maior ainda. Mês de setembro, Caribe, ele é muito famoso por conta dos furacões que passam por lá, né? As tempestades tropicais. Então eu trouxe aí um resuminho do mês, do que aconteceu. Não vou comentar, só realmente quis trazer. Número de mortes em terremoto no México sobe para 96. Imagens de satélite da NASA mostram os efeitos devastadores do furacão Irma pelo Caribe. E furacão Maria causa destruição em Porto Rico após matar 9 pessoas no Caribe. Então, muitas tempestades e furacões acontecendo ali no Caribe, o terremoto no México. Então, eu trouxe essa questão mais para conhecimento. Se alguém quiser se aprofundar, tem a fonte, dá para entrar lá e ver. Agora, uma coisa que eu preciso contar é que eu quase fui pega pelo furacão Irma. Então, essa história eu não vou... Vai demorar para eu esquecer. Eu já contei em outro vídeo, mas eu estive em Orlando de férias. Eu contei isso por conta da questão da Venezuela, que eu conversei com alguns motoristas de Uber que eram venezuelanos. Mas eu estive em Orlando entre os dias 27 de agosto a 6 de setembro. Eu voltei na madrugada do dia 6 para o dia 7, cheguei no feriado. E nós pegamos o último voo de lá, de Orlando, para cá, da Azul, porque depois eles foram cancelados. A gente não pegou o furacão, mas as pessoas já estavam se precavendo, já sabiam que ia chegar lá em Orlando, em Miami, em Orlando. E a gente teve muita sorte. Foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu fui para Orlando, conhecer os parques da Disney. E a gente foi nessa época do ano porque é uma época mais vazia, que já passou férias e tudo, é mais barato e os parques estão mais vazios. Mas assim, mais vazio não é vazio, sabe? É cheio. Ainda você pega a fila, mas é mais tranquilo que julho, por exemplo. E a gente teve muita sorte de não pegar esse furacão, porque um dia a mais que a gente ficasse, se a gente ficasse até o feriado, a gente ia ter pego esse furacão. 2 dias de parque fechados, ia ter que ficar dentro do hotel sem fazer nada e ainda pagando a mais, né? Então, a gente teve muita sorte, mas o que eu posso dizer é que eles lá, eles são muito preparados. Acontece morte, acontece pessoas perderem as casas, porque eles fazem casas de madeira, mas eles são muito preparados. Então, quando a gente estava lá, por exemplo, os pedágios, eles já não estavam cobrando pedágio, eles estavam deixando os pedágios livres. Para quê? Para ser uma rota de fuga.
para a pessoa não ter que parar no pedágio, então vai embora. Os ônibus eles tinham parado de ir para cidades litorâneas, então Orlando eles estavam enchendo. A gente viu nas rodovias as pessoas indo para Orlando, porque lá ia chegar mais fraco. Nas cidades litorâneas é que foi mais forte. Então as rodovias do pessoal chegando em Orlando, que estava bem cheia, bem movimentada. E a gente ouviu também brasileiro falando que estava em Orlando, que tinha viagem marcada para o litoral ali e que não ia ter como ir, ia ter que achar um hotel, porque os ônibus já não iam circular. Mas a gente conseguiu pegar todos os parques abertos, tivemos muita sorte. Teve só um parque que é na cidade de Tampa, não é na cidade de Orlando, que nós somos, que é o Busch Gardens, que começou a chover e por volta de 3 horas da tarde eles pararam todo o parque. Então a gente não conseguiu aproveitar muito. Esse foi mais ou menos um parque perdido, porque o parque abre às 9, nós chegamos às 11 por conta desse deslocamento. E conseguimos só ficar até as 3, então não deu para aproveitar muitos brinquedos. É um parque muito radical, ele tem muita montanha-russa. Então não deu pra ir em quase nenhum brinquedo. Eu fiquei bem chateada, porque daí a gente teve que ficar das 3 horas da tarde até as 6, que o ônibus ia sair sem fazer nada, porque parou tudo, tudo. Até os brinquedos tranquilinhos, assim, de criança, carrossel, parou por conta da chuva aí, que tava vindo a tempestade. Realmente choveu, mas não foi nada assim, um furacão. Mas eles pararam. Agora os outros parques, o da Disney e da Universal, eles não pararam. Choveu, continuou o parque normal, deu para aproveitar muito. E eu tive muita sorte de fugir desse furacão. Quando nós voltamos daí pro Brasil nesse voo do dia 6, ele desviou a rota. Ele veio por um lugar e voltou por outro, justamente por conta do furacão. Mas foi tranquilo. Então eu achei legal contar, porque a gente sempre conta as notícias, comenta, mas assim, é sempre distante, né? Então quando é uma coisa que acontece ali de perto, é legal a gente comentar. Então, esse foi o vídeo de setembro. E agora, terminando outubro, a gente volta rapidinho, começo de novembro. Não vamos atrasar muito para comentar então as notícias de outubro. Continuem assistindo, se inscrevam no canal, deixem seus comentários aí nos vídeos e até a próxima!